Olá, todos muito bem-vindos a essa nossa live. Entrando um pouquinho antes. Entrando um pouquinho antes para esperar vocês. Vou mandar um aviãozinho para todo mundo. E exatamente, estou aguardando vocês entrar. Seja muito bem-vinda, Rosilene. É um prazer imenso tê-la aqui conosco. Olá, Vanessa. Oi, pessoal, tudo bom? Pedro, Antônio. Sejam todos muito bem-vindos a esse nosso bate-papo, essa live importantíssima, porque como nós iniciamos algumas semanas sobre como responder com sabedoria aos insultos. Esse temível bullying, né, que não é algo que aconteça apenas atualmente com os nossos jovens, pelo contrário, é algo que acontece desde sempre, né? Quem nunca passou por um processo, quem nunca foi vítima de um bullying, na verdade? Mas como é que nós poderíamos responder de maneira efetiva e eficiente? Aqui a gente vai hoje começar a apresentar algumas maneiras, principalmente porque o conhecimento ele faz com que a gente se liberte de um monte de amarras e principalmente, né, que a gente consiga manter a nossa saúde mental em ordem. Afinal de contas, hoje, cada dia que passa, fica mais difícil você lidar com os acontecimentos dessa sociedade líquida, dessa sociedade moderna, né, destituída dos valores tão importantes, daquilo que nos regula quanto às tradições, e como nosso querido Viktor Frankl fala, sem os valores da tradição e sem muito menos os instintos, a gente fica meio perdido diante de tantas possibilidades. Mas aqui, no nosso canal A Lente Interior, nós vamos passar para vocês alguns enfoques importantes de como você se empoderar, né, de sabedoria e protagonismo para lidar com os insultos. E hoje nós vamos apresentar um conceito bem interessante, que vai ser um enfoque de como você lidar a partir da caridade. Você sabe que termo é esse, caridade? Você sabia que ele provém do latim, que é caritas actis, amor, carinho? Pois é, caridade é contribuir para que o mundo melhore. Você já imaginou você contribuir para que o mundo melhore? Pois é, está nas tuas mãos. E hoje você tem condições de se apropriar dessa verdade. Por quê? Porque quanto mais pessoas melhoram, genuinamente, melhor o nosso planeta, a nossa vida, a nossa existência, não é verdade? Então é preciso, diante da caridade, é preciso que a pessoa melhore e ofereça o melhor e mais genuíno de si mesmo. Você se oferece ao mundo de maneira genuína? Será que eu posso contar com você nesse momento de fazer com que a nossa sociedade brasileira, a nossa sociedade consiga verdadeiramente entender e aprender termos importantes e principalmente atitudes importantes de responder à vida? Porque é preciso sempre dar o melhor de si. Agora, caso o indivíduo não se ame, seria possível? E aí a minha resposta a você vai ser não. Sem o amor, sem você se amar, é impossível que isso aconteça. Portanto, o amor a si mesmo constitui a base da caridade. Você achava que caridade é você fazer o bem para o próximo? Mas para isso, a primeira coisa é importantíssima. A primeira ferramenta é que você ame a si mesmo. Pois todo aquele que consegue amar a si mesmo, consegue ter na sua constituição de base a caridade. Pode ser caridoso, porque caridade, gente, é amor, e amar significa contribuir para completar o ser daquele com quem eu me encontro. Seja muito bem-vinda, Márcia. Pois é, quanto mais caridosa você seja, mais você vai conseguir ir ao encontro do outro e completar o outro. Por isso, caridade é desvelar o valor dos outros. Se você consegue, através dessa capacidade humana de ter a caridade na sua base, você vai conseguir não apenas desvelar o valor dos outros, você vai conseguir amar o próximo como a si mesmo. Afinal de contas, grandes mestres judeus apresentavam e expressavam essa máxima de maneira magistral. E hoje, inclusive, é um dia muito importante. Você sabia que hoje é a festa do Shavuot? Me responde aí quem sabe o que é Shavuot. Eu já deixo a todos o meu Hag Sameach Shavuot, que seja um dia extremamente abençoado para todos vocês que estão aqui conosco nessa live. E aí eu gostaria de pegar 4 premissas de quando a pessoa consegue amar o próximo como a si mesmo, de maneira caridosa. Primeiro, é que é necessário amar a si mesmo. Então, a primeira premissa para você ser caridoso, para que você tenha na tua base a caridade, que é uma das formas de você responder os insultos.
Ou seja, você vai primeiramente amar a si próprio, né? Pois não se pode compartilhar aquilo que não se possui. Ninguém pode amar o outro se ele não possui o amor próprio, tá? Se não sabe amar-se a si mesmo, você também não saberá amar efetivamente os outros. Segunda grande premissa, a de que o maior amor que você pode oferecer é o mesmo que se cultiva por si. O amor que você cultiva por si próprio, ele é o maior amor que você pode oferecer, mas é impossível dar mais. Então, a minha pergunta, vocês se amam muito? Quanto vocês se amam? Porque quanto mais amor por vocês, maior será a capacidade de vocês serem caridosos e, consequentemente, amar e fazer o bem ao próximo. Terceira grande premissa que está dentro do enfoque da caridade é de que se sinta o próximo tão próximo, mas tão perto de si, como se fosse uma extensão do teu próprio ser. Isso de tal modo que ao ajudar o outro, você inexoravelmente está ajudando a si próprio. Quanto mais você ama a si próprio, quanto mais você sente o próximo perto de você, de uma maneira como se fosse quase uma mesma pessoa, mais você vai conseguir ajudar o próximo e, consequentemente, ter dentro do teu arcabouço a capacidade de responder a todo e qualquer insulto com sabedoria. E a quarta premissa, dentro do enfoque da caridade, é de que o amor a si mesmo constitua o modelo e a medida nos quais se baseia o amor ao próximo. Quanto mais você entender que o teu amor por si próprio é o modelo e a medida que você se baseia para amar o próximo. Então aqui a minha convocação é para que você, Jailson, que está aqui conosco, realmente tenha essa capacidade de se amar de uma maneira, de um modelo e numa medida tão absoluta que você vai ter a capacidade de responder à vida, responder aos insultos, responder a qualquer tipo de bullying. Porque, em última instância, amar-se a si mesmo e amar ao próximo são como as duas faces da mesma moeda. E se você pode amar e estar em paz quando te ofendem, isso não só beneficia a você próprio, como também vai beneficiar os outros. Porque a partir do momento que você irradia amor e calma, você colabora para que os outros também se pacifiquem e se ofereça. E se você consegue oferecer tamanho amor, tamanha pacificação ao próximo, você oferece essa ajuda. E como isso não vai te fazer extremamente rico, extremamente próspero, extremamente repleto de alegria, por você fazer tão bem ao mundo. Então esse é o enfoque que hoje eu gostaria de apresentar aqui para vocês nessa live super especial das formas de como responder à vida, como responder ao próximo, como responder diante de insultos. Quanto mais caridade você tiver, que é essa capacidade de amar a si próprio e amar o próximo na mesma medida, no mesmo modelo e com muita intensidade, que você vai gerar no mundo uma ajuda de transformação, não apenas daquele ambiente, mas de todo o ambiente ao teu redor. Agora, o próximo enfoque é a partir da consciência da verdade. Pois é, a palavra consciência, que é tão cara, principalmente para a psicologia, é uma palavra extremamente cara, e ela representa toda a parte de humanidade, né? Quando a gente fala do ser humano, a gente já entende um ser de consciência, um ser que tem a consciência de si, né? Ela é filha do latim consciência, com conhecimento. A palavra consciência vem do latim conscientia, que significa com conhecimento. Exatamente. A consciência, ela representa o extraordinário salto evolutivo que fazemos ao longo do desenvolvimento da dimensão humana. Ela constitui um dos pilares em que se assenta a essência da humanidade. Quando ela não está madura, fraquejam a autonomia, a responsabilidade e a liberdade humana. Desde tempos imemoriais, geração após geração, vem sendo estabelecida a reação completamente distante dessa palavra, né? Da palavra dessa injúria, né? Sem considerar aquela pausa que tranquiliza e que só a consciência pode manejar com maestria. Ou seja, desde sempre as reações com muita raiva, com muito insulto, né? Ele tem que estar, ele só vai conseguir ser na nossa consciência, tranquilizado, quando a gente consegue, com maestria, manejar o que, gente? A nossa autonomia, a nossa capacidade de responder, a nossa liberdade humana de responder diante de qualquer tipo de agressão, qualquer tipo de insulto, qualquer tipo de violência. Porque quando a gente consegue
de maneira muito atuante, trabalhar a nossa consciência, ou seja, adquirir conhecimento, a gente vai solidificar a defesa das nossas emoções. A consciência, ela tem a chave mestra para abrir a mente e distanciarmos-nos com a sabedoria de um pano de fundo que move todo o estereótipo reflexivo. Ou seja, quando você adquire esse conhecimento, que você adquire essa consciência, você consegue ter uma chave mestra. É como se você conseguisse corrigir todos os teus erros do passado, todos os erros que você foi ao longo do tempo, né, da tua trajetória, e isso vai atualizando e criando uma resposta cada vez mais sadia, autônoma e responsável no presente. Ou seja, desejando cada vez mais um futuro com mais liberdade. Porque o termo verdade nasce também do latim veritas actis, verdade. Todas as leis morais e todas as regras de comportamento, elas podem ser reduzidas a uma única, a verdade. Um filósofo muito interessante que eu indico que todos possam ler um pouquinho, o Juan Marias afirma que descobre-se e consegue-se a verdade olhando, isto é, deixando que a realidade penetre na mente. É o resultado de uma atividade que é ao mesmo tempo insistente e respeitosa. Insistente porque a realidade não se rende facilmente e, sobretudo, tem inúmeros aspectos ou facetas que só uma busca tenaz pode conseguir. Respeitosa porque aquele que busca a verdade sente veneração pela realidade, está impressionado por sua riqueza e seu mistério e não se atreve a desfigurá-la. Seja muito bem-vindo, Dani. Então, você consegue realmente entender a importância de viver essa verdade? A verdade faz com que você se diferencie diante do outro, né? Quando você deixa que essa verdade ela se torne absoluta, você consegue fazer com que a realidade que está aqui impregnada no nosso campo de percepção seja revelado. O homem sábio inclina-se com reverência diante da verdade. Você é sábio, você vai sempre reverenciar a verdade. Ele descobre, sente-a, vivencia, palpita por ela e a incorpora como algo sagrado. Sabe que toda verdade encerra em si uma força intrínseca, extraordinária, e que a verdade sempre vai prevalecer. Ainda não chegou a verdade? Estão enganando, estão fantasiando, estão deturpando a verdade? Ela vai se revelar mais cedo ou mais tarde, porque ela tem uma potencialidade. Ela tem uma potencialidade absoluta. Então a verdade vai ser revelada sempre. No que diz respeito à ofensa pessoal, pode ocorrer duas potencialidades. E é aqui que nós estamos nessa live orientando você a como responder diante de ofensas pessoais, né? Existem duas possibilidades. Aquele que me insulta, ele pode expressar de mim qualidades que correspondem à verdade, embora o modo que ele está empregando, né, é inadequado. Nesse caso, ele me oferece a oportunidade de tomar consciência e, assim, a possibilidade de você superar a você próprio. E como você não vai se alegrar diante dessa possibilidade? Porque você vai estar chegando cada vez mais perto à verdade, à tua verdade. Agora também pode acontecer, né, de você ser provocado pelo outro, aquele que ofende, ele está falando e está faltando com a verdade, né? É aquela pessoa que ela tenta te ofender, mas está falando a mentira, ela não está falando a verdade. Ou seja, não sou aquilo que ele crê que eu sou. Então, por que eu não vou me alegrar, continuar me alegrando com muita sabedoria, já que eu sei que eu não sou o que ele está dizendo que eu sou? Então, no lugar de você se irritar, por que você não tenta entender que a pessoa ela está incorreta? Não é verdade? Cada vez eu sei que menos sei, como dizia Sócrates. Pois é, querido, mas a gente vai aprendendo, né? E a gente aqui tem fórmulas aqui e enfoques poderosos para a gente responder a vida com mais sabedoria diante de qualquer insulto. Não é verdade? Porque um outro enfoque que eu vou trazer aqui para vocês é a partir da reflexão. Reflexão deriva também do latim reflexiones, de reflectere, voltar atrás. Voltar e pensar em algo. Ação de meditar. É tão poderoso isso, gente. A psicologia apresenta com tanta maestria a importância da gente meditar. Meditar nos nossos atos, meditar na nossa existência, meditar com relação às nossas metas, aos nossos desejos. A reflexão, ela incita-nos a nos afastarmos
principalmente de uma intelectualidade, de uma afetividade frágil, né? Ou seja, ela gera uma perspicácia mental, faz com que a gente tenha uma sutileza, faz com que a gente tenha uma finura para discernir sobre o certo e o errado. A meditação tem essa possibilidade, a reflexão faz com que você brilhe, faz com que você consiga realmente atingir uma sutileza e uma finura diante das situações ao seu redor. A reflexão nos convida a distanciar-nos para ver com mais clareza um problema ou uma circunstância. O tempo da reflexão e da meditação permite a gente lançar nova luz ao assunto abordado, ao assunto que, que esteja nos rodeando. Ou seja, favorece da nossa parte uma nova consideração, muito mais detida sobre aquele assunto. Eu super indico que você, Carlos, que está entrando, tenha sempre em mente a importância desse momento, né? Esse momento de refletir, porque a reflexão é um reflexo das faculdades superiores do ser humano. Meditar, refletir, está alinhado a uma das maiores faculdade que nos diferencia de qualquer outro animal. É refletir luz sobre toda a obscuridade da confusão em que nos encontramos. Ou seja, quando você quer lançar luz diante de tudo que está, de toda a treva, de tudo que está obscurecido, você deve refletir, você deve tirar um momento para meditar. Essa lúcida capacidade nos oferece a brilhante possibilidade de não cair, ou se o fizermos, não continuar a cair num cego arrebatamento de raiva. Quando você consegue refletir, quando você consegue naquele momento que alguém quer tirar a tua paz, quer tirar você do prumo, você consegue respirar fundo e refletir, você não vai cair nesse cego arrebatamento de raiva. Você vai conseguir estabelecer uma sábia pausa, você vai dar um estratégico passo atrás e vai, consequentemente, ganhar tempo necessário, o suficiente para você repensar o que está acontecendo e principalmente diante de qualquer tipo de insulto que você venha a sofrer. Ou seja, você consegue, realmente refletindo, você consegue afirmar-se no seu genuíno valor. E você não vai conceder um valor demasiado ao comentário do outro. Através da reflexão, você vai iluminar-se com novas perspectivas diante dessa singular circunstância. A pessoa pode te agredir, te ofender, te magoar, mas quando você reflete, quando você joga uma luz nessa obscuridade, nessa circunstância singular, você consegue observar que o insulto, ele não passa de uma simples e vulgar opinião. Então, quando você consegue observar que aquele insulto é a opinião do outro, que ele pode inclusive nem corresponder a absolutamente nada de você, você não vai conseguir fazer nenhuma tempestade em copo d'água, não é verdade? Não é verdade, Dani? Você não vai mais conseguir. Mas ainda, quando você observa que aquele insulto não trata mais do que uma opinião completamente equivocada. Ou seja, o pior insulto que se pode receber, e a gente nem considera muito, né? Nem considera muito isso, porque com certeza todo mundo já aqui sabe qual é esse tipo de insulto, né? Quando as pessoas colocam, filho daquilo, é a opinião da tua mãe, né? A opinião da nossa mãe. E aí eu gostaria de refletir com vocês. Você está passando no trânsito, alguém chama você, xinga você, aí você realmente reflete aqui comigo. Vamos refletir junto aqui. A tua mãe vai deixar de ser o que ela é porque o outro xingou ela daquela coisa horrível? Ela muda só porque alguém muito enraivecido falou que é isso? Claro que não, né? Então por que você vai se aborrecer? Do mesmo modo, o que eu sou, ele é modificado pela opinião do outro, gente? Claro que não, né? Agora vamos lá, vamos supor, né, que a minha mãe, né, tenha exercido a prostituição e que tenha me gerado nessa prática, que é uma prática muito antiga, hein, gente? Não é verdade? Uma das práticas mais antigas do mundo, né? Então, nesse caso, eu seria um filho da pauta? De maneira alguma, gente. Filho é sempre uma riqueza, talvez a maior riqueza que o ser humano possa aspirar. Se uma mulher, né, que exerce a prostituição recebe esse dom maravilhoso de gerar uma vida, eu acredito que até mesmo as suas faltas já devem ter sido todas perdoadas, porque o ato de conceber um filho, né,
Nunca vai ser um ato prostituído. Então, uma coisa é como eles entram, os espermatozoides, mas a outra coisa muito diferente, gente, é que para uma vida ser engendrada, a vida de um filho, a vida, esse contato, né? Ele é divino, ele é divinal. Não é verdade, Leti? Vocês não acreditam nisso? Ou seja, você pode até ter um ato prostituído, mas aquele ato ele não vai se estender, ele não vai ir até a concepção do ser. Então todo aquele que esteja aqui observando essa live, que possa assistir essa live algum dia, saiba disso, que você, por existir, já é um presente, já é algo divino. Então não pode nunca, jamais, você misturar algo tão maravilhoso, tão divino, com a capacidade do outro, no momento de raiva, simplesmente te insultar. Por quê? Porque esses absurdos não podem contaminar uma essência divinal. Por último, gente, o insulto ele nunca qualifica o ser, mas no máximo faz referência a uma qualidade deste. Ainda que em um determinado momento eu tenha uma atitude estúpida, essa atitude não me define absolutamente como estúpida. Como então eu não vou me alegrar por perceber isso? E é esse o nosso objetivo aqui, é que você se apodere desses conhecimentos emocionais, principalmente dessa capacidade humana de responder à vida com muito mais sabedoria, com muito mais capacidade de enfrentamento diante de insultos, diante de ofensas, diante de dores, de mágoas, que não provém da verdade. E você conseguir verdadeiramente se apoderar de tal maneira e de se alegrar diante disso. E um outro enfoque que eu gostaria de apresentar para vocês é a partir da apelação. Vocês imaginam o que é apelação? Apelar provém do latim appellare, que é dirigir a palavra, chamar. Significa recorrer ao juiz ou tribunal superior para que revogue ou revise a sentença do inferior. Nas questões de índole exclusivamente pessoal, esse juiz superior a quem se invoca ou recorre é a nossa consciência. Sábia interlocutora interior, conhecedora profunda do bem e do mal, juíza quase infalível em suas sentenças, plenas de clareza e de amorosa humanidade. Se não for, quando será? Quando for, será tarde. Desafiando os limites com Anthony Hopkins. Muito bom esse filme. Realmente é muito importante a gente entender a nossa consciência, né? A apelação à nossa capacidade de olhar ao âmago da consciência, para que a gente possa exprimir uma sentença harmoniosa diante das vozes que estão nos circundando, para que a nossa vida tenha uma firmeza e sabedoria e que a gente possa realmente guiar o nosso comportamento humano pelo caminho reto. Pois é, se não for agora, quando será, né? A consciência, ela só convoca e chama o ser humano para seu despertar ético. Ao trabalhar num centro escolar, durante 6 meses, aqui num bairro bem precário aqui do Recife, eu percebi que as crianças se insultavam com muita frequência e chamavam de filho daquilo, sempre dando essa referência à mãe. E o outro ia e reagia com muita violência, né? Eu não sei se vocês conhecem essa realidade, mas essa realidade ela acontece principalmente nos jovens, nas crianças. E aí o que fazer diante de tantas batalhas nos corredores dessa escola? Como demonstrar à criança a inutilidade de confronto desse tipo? E é isso importantíssimo, eu já peço para que você compartilhe essa live, para quem tem criança, para quem é professor, né, que tem essa dificuldade. Porque como a gente pode educar para o amor, né, para essa não violência? E aí eu falava o seguinte: pai, digam-me, sua mãe será melhor ou pior por causa das palavras dele? Eu fazia essa pergunta. Chamava a criança e pedia para que ela refletisse comigo. Pense bem. E agora, pense também, o que é mais fácil? Devolver um soco ou guardar o punho fechado no bolso? Aí eles diziam, né? Todos diziam, devolver o soco. Devolver o soco. É muito mais fácil. Ah, verdade. Você não sabe que os homens... Eu dizia quando eram os garotos, né? E quando eram as garotas eu também utilizava esse mesmo diálogo. Você não sabe que os homens não fazem o mais fácil, mas o mais difícil? E as crianças, elas refletiam. E assim, como numa brincadeira, muitos deixaram de devolver socos, né? E eles conseguiam refletir e fazer o caminho mais difícil, mas aquele caminho que é realmente do ser humano, né? Porque era muito mais fácil eles saírem se esmurrando, mas segurar, compreender
que a mãe jamais mudaria por causa da opinião do outro, isso fazia com que eles entendessem que o caminho, a resposta à vida, ela tem um outro caminho. E esse caminho faz com que você cresça, né? Cresça não apenas em tamanho e estatura, mas principalmente a gente percebia o crescimento daquelas crianças em estatura emocional. E a gente ficava muito feliz, a gente sentia uma felicidade quando a gente conseguia convocar o outro a esse crescimento emocional, esse crescimento do ser, o sentido, né, de responder à vida com muito mais responsabilidade. Um outro enfoque bem interessante. Oi, Catiúci, tudo bom? Seja muito bem-vinda à nossa live. Nós estamos apresentando enfoques de como você responder à vida e aos insultos com muito mais sabedoria. E hoje, agora, a gente vai falar, nesse momento, do humor. O vocábulo humor, ele deriva também do latim, humor líquido, que por sua vez vem de úmidos, estar ou ser úmido. Os humores, eles são constituídos todos os líquidos ou fluidos do nosso corpo. A partir daí, passou-se ao gênio ou condição de alguém que se julgava causado pelos sucos vitais. Hipócrates, ele distinguiu 4 temperamentos básicos a partir dos humores. Ele falava do melancólico, que é vinculado com a bilis negra. Preciso muito, já aqui nos Estados Unidos é só gente rude. Pois é, com certeza. Então, como você responder? Com muito humor é o enfoque do momento. Mas voltem todas as nossas lives, porque a gente está dando aqui várias dicas e informações para você lidar com essas pessoas rudes. Porque o que acontece quando a gente consegue entender os 4 temperamentos básicos de todo ser humano, né? Então, a gente tem o melancólico, que é vinculado à bilis negra, o colérico, relacionado à bilis amarela, o sanguíneo, associado ao sangue, e o fleumático, conectado com a fleuma. O humor é um modo de expressar a relação com a vida. O humor, ele contribui para que a nossa existência se desenrole com fluidez. Por isso é tão importante. A logoterapia, que é a nossa abordagem, ela apresenta a capacidade do ser humano responder nos momentos e nos desafios mais horripilantes da natureza, como por exemplo no Holocausto, o Viktor Frankl utilizava o humor. Eles lá no campo de concentração nazista, muitos conseguiam, através dessa força, né, força poderosa do sentido, essa dimensão espiritual, eles brincavam, inclusive, das suas próprias desgraças. Essa capacidade fez com que ele sobrevivesse por quase 4 anos no campo de concentração. Ou seja, o humor, ele umedece a secura do nosso coração. Ele rega a aridez da personalidade. Ela hidrata o caráter ressequido e acalma a sede de bondade. Porque o humor toca a existência de graça, alegria, habilidade, perspicácia, jovialidade e elegância. Em síntese, o humor é a seiva da sabedoria. A vida constitui uma mescla de alegrias e tristezas, doçuras, amarguras, prazeres e sofrimentos. Nela, o humor é um excelente guia para driblar todas as vicissitudes da existência com a lúcida equanimidade e saber estabelecer um distanciamento tanto de um excessivo e inautêntico triunfalismo como de uma enorme e deslocada aflição. Ou seja, o humor é uma metáfora, a intuição que estabelece o nexo entre 2 impossíveis. Ele une nossas ideias impossíveis e as torna visíveis. O humor é uma regra de beleza que encerra em seu mecanismo poético o júbilo da descoberta. A poesia abre o véu da beleza e o humor rasga o véu da estupidez. O humor é um excelente neutralizador do ácido do insulto. Eu tenho um exemplo muito interessante para dar para vocês. Um escritor chamado George Bernard Shaw, ele recebeu uma correspondência e ele, ao abrir essa correspondência, ele vê uma folha quase em branco, tendo escrito com uma única palavra, com letras garrafais. E nessa correspondência, em letras garrafais, tinha assim, escrito, imbecil. E a sua fina sutileza e sua refinada ironia, Shaw comentou assim, isto é de fato curioso. Ao longo de minha vida, recebi muitas cartas sem assinatura, mas esta é a primeira vez que recebo uma assinatura sem carta. O que é que vocês acharam? Não é verdade? Ou seja, olha a capacidade dessa criatura de responder com humor ao insulto. E é o que nós queremos que você aprenda aqui conosco, nessa live. Se uma pessoa aprende a aceitar com senso de humor as dificuldades, ela resolve ou suaviza muitas delas. E assim, como não ficar feliz se você consegue encarar a vida desse jeito?
Na verdade, Dani, muito legal, né? Esse exemplo foi genial. Que maravilha se você conseguir responder os insultos dessa mesma maneira. E o nosso último enfoque dessa noite, porque na próxima semana, na próxima terça-feira, nós vamos continuar com novos enfoques, ok? O próximo enfoque e o último da noite é o enfoque a partir da estratégia. Estratégia vem do grego estratégia, aptidões de general. Quando recusamos comer um marshmallow por impulso, a professora volta e nos presenteia com mais marshmallow. Livro Inteligência Emocional, Daniel Goleman. Muito bacana, muito bacana, Daniel Goleman. O nosso projeto, inclusive, Responsabilidade Emocional, tem muito do trabalho do grande psiquiatra Daniel Goleman, com as suas múltiplas inteligências e todo o trabalho que ele vem desenvolvendo. E nós fizemos um trabalho em cima do trabalho dele, que é a responsabilidade emocional, que utiliza todas as capacidades da inteligência emocional de arcabouço. Muito legal. Mas vamos voltar aqui para estratégia. Como responder os insultos com estratégia. Ou seja, aptidões de general. Eu vou transformar vocês aqui em generais das suas emoções. Está vinculado, estratégia está vinculado à palavra strategos, do latim, general, composta de stratos e ago. Eu conduzo. Quem quer aprender a se conduzir diante da vida? Seja muito bem-vindo, Cristiano. Quem quer aprender a saber se conduzir diante da vida? No campo estritamente pessoal, a estratégia pode ser compreendida como a arte de empregar todos os elementos do que se dispõe, em harmonia com as próprias capacidades, dons e talentos, postos a serviço do cumprimento da missão de cada um na vida. Pois é, cada um tem um sentido único para responder à vida. Você conhece o seu? Se você não conhece, eu indico que você nos acompanhe no nosso canal Lente Interior. A logoterapia, ela tem essa vocação, fazer com que você consiga responder ao sentido único da tua existência, através do conhecimento dos teus dons, dos teus talentos, de tuas capacidades. Ou seja, tudo que você tem, ela é posto para que você esteja a serviço do cumprimento da tua missão na vida. Não é verdade, Débora? Para que você possa responder à vida. Cada um tem dons, talentos e capacidades únicos. Você é um ser único e irrepetível. Nunca esqueça disso. Dessa maneira, portanto, localizar-se como um estrategista no âmbito da situação que você está vivendo exige que a pessoa governe seus impulsos como um general especialista, hábil e que conduza pelos caminhos mais adequados. Você quer se conduzir pelos caminhos mais adequados? Você quer dizer a si próprio: eu me conduzo, eu conduzo a minha vida, eu conduzo a minha existência. Oi, Dom. Não. Responsabilidade emocional tem a ver com o movimento católico do amor exigente. Não, na verdade, responsabilidade emocional é a capacidade de você... É uma escala científica que nós desenvolvemos que avalia se o ambiente, aquele ambiente pode ser de trabalho, pode ser um ambiente familiar, tem ou não as inteligências emocionais que o Daniel tão bem apresenta no seu livro, tá bom? A melhor estratégia, gente, é a que o adversário ele não espera. O que é que o adversário, quando está nos insultando, ele mais espera? Eu gostaria que vocês respondessem aqui. O que é que o nosso adversário que está nos insultando, o que é que vocês acham que eles esperam? A estratégia e um enfoque através da estratégia é que você... Oi, voltamos. É que você tenha... Qual é a melhor estratégia? É aquela em que o adversário não espera. Isso, Catiúcia, ele espera nos atingir. E quer que a gente faça o quê? Ele quer que a gente Ele quer também que a gente, da mesma maneira, responda da mesma forma, não é verdade? E a estratégia que eu quero que vocês entendam aqui é que a gente quer a gente quer fazer com que ele seja pego de surpresa, né? Ou seja, a gente tem o objetivo de deixá-los atônitos e sem argumentos. Quando alguém nos insulta, está fora de si. E normalmente ele espera do ofendido que ele se irrite, né? Que a gente o ataque, não é verdade? Ou seja, que a gente fique cego, que fiquemos cegos e que a gente devolva a ofensa por ofensa. Não é verdade, Paulo? A gente imagina, e é por isso que a estratégia é tão importante aqui, tá? Porque agora a gente quer apresentar para vocês... Oi, Tereza, seja muito bem-vinda, Terezinha. A gente quer apresentar para vocês a forma de vocês terem a estratégia de exatamente responder diferente. Ou seja, mantendo-nos calmo, né? Saber se distanciar
para que você não se envolva no aborrecimento alheio. Muito boa noite, Paulo. A gente está aqui hoje agora abordando sobre as questões como responder os insultos com sabedoria. E o enfoque que nós estamos dando aqui agora é a capacidade da gente agir com estratégia, ou seja, como generais das nossas emoções, conduzindo a nossa vida. Ou seja, quando alguém nos insultar, a gente ter a capacidade de não se frustrar, não ser atacado e muito menos responder de acordo com o que eles querem. Pelo contrário, a gente vai querer exatamente surpreendê-lo, né? Ou seja, a gente vai saber se distanciar. E o autodistanciamento é uma técnica muito poderosa da logoterapia, que a gente sai do problema, a gente se distancia e a gente não se envolve no aborrecimento alheio. Ter exatamente autodomínio, autocontrole, como o Paulo apresentou aqui. Deixar o insulto passar, como o toureiro deixa passar o touro que procura atacá-lo. Quem já assistiu, eu acho horrível, mas quem já assistiu, né, um touro indo com tudo, o que é que o toureiro faz, gente? Ele se afasta, né? Ele simplesmente deixa o touro com toda a sua ira passar. Ou seja, é a nossa capacidade de avaliar com compreensão ou com humor a circunstância. Tudo isso é saber governar a situação e ter a habilidade de desarmar o nosso adversário. Calar-se diante da ofensa, engolindo a intensa raiva que se sente, ou devolver um insulto por insulto com igual ou maior raiva do que a recebida, são duas péssimas estratégias. Ou seja, você não deve simplesmente ficar engolindo a seco, isso adoece, mas você também não deve responder com raiva. E aí, como é que a gente pode fazer, Luana? Não é verdade? Como é que a gente faz então? Na realidade, trata-se da perfeita expressão de falta de estratégia para enfrentar a existência. Ou seja, esse aborrecimento, ele desvela a reação destituída de reflexão automática, imediata, treinada até a saturação. Tolamente nociva porque ataca a própria integridade do ser. Responder com raiva ou guardar tudo, a gente faz com que a gente adoeça, tá? Então, ela é bem nociva, porque faz com que a gente ataque a nossa própria integridade. Faz com que tudo que a gente supõe, que a gente tente e que a gente pretenda é se defender. Ou seja, a importância, gente, de responder com a estratégia é a gente buscar estar em paz, mesmo diante de todo o impropério. Mesmo diante de todo insulto, de toda palavra tola, nociva, que for dirigida a você, a nossa estratégia principal é que você se mantenha em paz diante disso. Você consegue, com isso, ficar no centro da cena, se apoderar, conduzir a sua vida. Você vai começar a tomar controle e as rédeas do assunto da tua existência. Você vai conservar a tua saúde. Ou seja, agindo com uma lúcida consciência e uma genuína liberdade. Surpreendendo o teu adversário, aquele que te insultou, com calma, com autodistanciamento, porque é aí onde a tua saúde mental, a tua saúde orgânica, biológica, emocional, existencial vai estar nessa estratégia, nesse enfoque de você conduzir a sua vida. Quando você consegue, né, ter argumentos válidos a favor da paz de espírito diante de qualquer impropério, ou seja, você começa a fazer com que o outro continue vociferando as verdades que eles estejam convencidos de que seja verdade, porém, você não permite que aflore o que é de pior em você. E isso vai fazer com que o adversário vai cada vez mais sendo reduzido, diminuído. Ele vai ficando cada vez mais diminuído na sua existência. Ele vai percebendo que não tem ressonância, que não tem vibração, que você não está na mesma frequência dessa estratégia de insultar, de agredir. Você não responde olho no olho, olho por olho, dente por dente. Você conduz a sua vida com muito mais sabedoria e, consequentemente, você vai adquirindo força no teu campo de crença. Tua crença em você, tua crença no próximo vai ampliando teu horizonte e a tua existência começa a ser instalada com convicções existenciais reais, pétreas, valores absolutos. Ou seja, você começa a sentir e viver a autêntica realidade de ser
verdade, de conduzir a tua existência. E imagina, Roberto, quanta alegria de você conseguir verdadeiramente ter estratégias adequadas diante de cada resposta que você vai dando ao mundo, cada resposta que a vida vai te convocando e você vai respondendo. Então hoje nós apresentamos esses enfoques, essas formas de como você responder, e eu fico muito feliz que você que gostou, compartilha com todo mundo, com as pessoas, com a tua família, para que mais pessoas possam compreender a importância de se conduzir diante da vida com sabedoria. Até a próxima terça-feira, quando a gente vai apresentar mais 5 poderosas formas de você responder aos insultos com sabedoria. Beijo grande, um beijo no coração de cada um de vocês, e voltem aqui no nosso canal e compartilhe e comente, porque a live vai ficar salva. Beijo grande. Beijo, eu também amei conhecer você. Volte mais vezes.